Sábado, 3 da tarde. Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo e leitura da Bíblia aqui no canal Café e Teologia. Hoje é gravado excepcionalmente, mas manteremos o ritmo, a dinâmica normal das lives, apenas sem a participação ao vivo de vocês. Mas deixem os comentários no vídeo e eu faço questão de responder a todos os comentários. Convidei vocês hoje para estudarmos um dos temas mais polêmicos, mal compreendidos ou talvez não compreendidos das Escrituras, que é aquele momento em que Saul consulta uma feiticeira. Isso mesmo, o rei Saul. Ele consulta uma necromante, pessoa que faz consulta aos mortos, e aparece um fantasma, que é o fantasma de Samuel, ou será que não? E tem um momento terrível ali, inclusive único na Bíblia. E eu convidei vocês para participar do estudo e da leitura desse texto bíblico. Quem está participando do grupo de WhatsApp do estudo de sábado à tarde já está lendo esse material. Se você ainda não faz parte, eu montei uma comunidade no WhatsApp, um grupo de avisos, onde eu envio para vocês a leitura da semana, faço o convite e envio o link dessa transmissão ou da gravação, quando eu tenho algum compromisso no sábado e não posso fazer ao vivo com vocês. Gostou da ideia? Clica no segundo link na descrição desse vídeo. Vou repetir, segundo link na descrição desse vídeo, e você aceita participar da comunidade do WhatsApp. Não é um grupo aberto, não tem bate-papo, mas fica lá que você recebe os nossos avisos. Se você gosta desse estudo bíblico, basta todo sábado, 3 da tarde, sintonizar no canal Café e Teologia. Se você quer estudar teologia a fundo, eu tenho um convite de uma escola teológica para você, mas eu falo da escola no final dessa transmissão. De qualquer forma, pega sua Bíblia aí, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 28, que é o tema do nosso estudo de hoje. Bom, aqui é um texto delicado, como eu acabei de dizer, é um evento único na Bíblia e se trata de uma consulta aos mortos. Quem me acompanha, inclusive os meus alunos de teologia, sabem que o meu ponto de vista é sempre ortodoxo e textual, de que eu faço análise bíblica a partir da Bíblia, usando elementos bíblicos e raramente, e eu evito isso ao máximo, que é migrar para outros livros, para outros autores, para entender a Escritura. Eu acredito e defendo que a Bíblia é capaz de interpretar a si mesma, e eu preciso de uma boa análise textual, muitas vezes uma consulta aos originais, para conferir alguma palavra que possa ser melhor traduzida, e a gente sabe que palavras passam por isso, o idioma é dinâmico, palavras ganham e perdem força o tempo todo, e muitas vezes merece uma atenção textual. De qualquer forma, um erro clássico para a interpretação da Bíblia é quando eu pego o meu ponto de vista, a minha cultura atual, e eu tento encaixar essa cultura atual na cultura da época, do tempo bíblico que eu estou lendo. Isso é um erro grave. Eu preciso sempre analisar aquela cultura do ponto de vista daquela cultura e não da minha. Se eu pego a minha cultura e tento enxertar num tempo antigo, eu não estou estudando a Bíblia, eu estou criando um significado para a Bíblia. Eu não interpreto a Bíblia a partir do que eu acho. Eu preciso interpretar a Bíblia a partir do que ela está dizendo. Então vamos aqui para 1 Samuel capítulo 28. O texto começa dizendo, e eu recomendo que você que não fez a leitura de 1 Samuel 28, faça assim que terminar esse estudo. Mas vamos lá, o texto começa dizendo que os filisteus se reuniram contra o exército de Israel. Ok, Samuel já tinha morrido, tá? E Saul tinha expulsado do país todos os médiuns
e espíritas. Todo mundo que faz consulta aos mortos, que tem qualquer tipo de necromancia, de atividade espiritual, foi expulso de Israel. Aí, Saul tinha buscado de Deus, mas Deus tinha se calado em relação a Saul. O que Saul faz então? Ele manda chamar um médium. E é o que vai acontecer aqui na altura do versículo 7. Ó. Então diz Saul aos seus auxiliares: procure a mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Então eles disseram: tem uma em Endor, né, que é o lugar onde essa mulher está. Só que Saul sabia muito bem disso, que a consulta a adivinhos e a médiums está proibida nas Escrituras. Anota aí, Levítico 19, 31, Levítico 20, versículo 6, Deuteronômio capítulo 18, versos 10 e 11. Mas Saul não tinha mais o profeta Samuel para que ele pudesse invocar, Deus não estava falando com ele, e ele decide procurar essa mulher. O versículo 8 fala que Saul se disfarçou, né? Vestiu uma roupa lá diferente e foi até a casa dessa mulher. Eu já vi muita gente interpretar aqui que Saul foi disfarçado porque ele estava com vergonha, porque ele era um rei de Israel, mas não é bem assim. Olha só, aqui no versículo 3, ó, fala que o próprio Saul tinha expulsado os espíritas, os médiuns, os necromantes, e aí são muitas traduções, você vai encontrar diferentes expressões para esse texto aqui. Quando chega no versículo 8, ele vai disfarçado, mas é porque ele ficou com medo da pessoa não o receber por ele ser o rei. Pô, você me expulsou do país, agora quer falar comigo? De repente você chega aqui e vai só revelar a minha identidade e vem para cima de mim. Então, beleza. O que Saul fez então? Invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Até então ele não fala quem é. Tá? Ele só diz: invoca um demônio para mim. Invoca um espírito, desculpa. No versículo 11, tá dizendo aqui, ó, quem eu devo fazer subir? E aí o Saul responde: Samuel. Nessa hora a mulher deu o grito: peraí, então você é Saul. Algumas pessoas vão dizer que aqui a mulher já tinha o poder mesmo de necromancia, porque ela entendeu que era Saul, mas eu vejo de outra forma. A única pessoa que teria interesse em falar com Saul depois de morto seria desculpa, falei errado. A única pessoa que teria interesse em falar com Samuel depois de morto seria Saul. Lembra lá no passado em que Samuel está orando para Saul e o próprio Deus responde: Samuel, até quando você vai defender Saul, tendo eu rejeitado? Quer dizer, o próprio Deus já tinha desistido de Saul, né? Tinha rejeitado ele, e Samuel ainda intercedia por Saul. Então Saul sabia que se alguém pudesse ajudá-lo ali, seria o próprio profeta Samuel. Então aqui, quando no versículo 12, quando a mulher fala: você é Saul, é um raciocínio lógico. Tem que ser o rei Saul, ou mais ninguém tem interesse em desrespeitar a lei, ou esse interesse louco aqui por falar com Samuel por causa disso, tá? Aqui tem uma questão grave, porque quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que por causa dessa consulta que Saul foi morto. E aqui cabe um ponto interessante. Eu já vi muita gente dizer que o rei Saul perdeu o trono e acabou morrendo por causa daqueles dois eventos lá, onde ele apresenta o sacrifício, porque Samuel demorou a chegar, e depois a questão da oferta, que ele deveria trazer os animais, ele deveria matar todos os animais, e ele acaba trazendo os animais gordos, né, os bonitos. Depois ele fala que é para adorar a Deus, que é a fala clássica de Samuel. Obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifício. Né? O obedecer é melhor do que sacrificar.
na tradução clássica. Só que nós vamos encontrar, e anota aí para vocês lerem depois, 1 Crônicas 10, 13 e 14, quando fala que Saul foi morto porque ele consultou os espíritos. Tá? Vamos continuar lendo a narrativa? Versículo 13, e o rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? E a mulher disse, vejo que um ser sobe do chão. Aqui eu estou lendo na NVI, mas aqui fala de um ancião, fala de um homem, né? Versículo 13, ó, qual a aparência dele? Ah, um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel e se inclinou com o rosto em terra. No 15, olha a resposta do espírito de Samuel. Daqui a pouco eu vou justificar para vocês porque eu já estou dizendo espírito de Samuel. Primeira coisa, porque a própria Bíblia está dizendo, né? Samuel perguntou a Saul, por que você está me perturbando, me fazendo subir? Estou angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. E já não responde nem por profecia, nem por sonho, por isso chamei para me dizer o que fazer. Ponto aqui, nós sabemos que Deus fala conosco por muitas maneiras. Fala por profetas, fala por sonhos, fala por visões. E aqui Saul não tinha nenhuma resposta de Deus. O que ele faz então? Tenta falar com Samuel de qualquer jeito. Até porque ele sabia que Deus sempre respondia Samuel. Ainda que fosse para dizer que não ia mais responder. Como no caso que Deus falou. Samuel, até eu já desisti de Saul, você está intercedendo por ele. Né? E aí Samuel responde, por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Primeira coisa aqui, Samuel está colocando Saul no lugar dele e até a si mesmo. Mas olha, se Deus afastou de você está me chamando por quê? Mas se Deus não quer falar com você, quem sou eu para convencer Deus a te ouvir? Ou para fazer algo que o próprio Deus não possa fazer? Tá? E aí, olha o versículo 18. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas que ele faz hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Comigo? No Vale dos Mortos. Comigo entre os mortos. E o Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Lá no 20, Saul então cai no chão, aterrorizado, por que Samuel falou para ele. Suas forças agora esgotou. E ele já estava muito cansado, né? Tinha passado o dia sem comer, estava lá. E agora não sabia mais o que fazer. E agora, gente? Como é que a gente resolve esse problema aqui? O grande problema não é o diálogo. A grande dificuldade de compreensão desse texto aqui é a crítica. Que espírito é esse? Esse é o problema que eu estou convidando vocês para estudar aqui comigo. Era um espírito qualquer? Era uma alucinação de Saul? Era algum tipo de teatro mágico que aquela mulher fazia? Ou era de fato o espírito de Samuel? E eu tenho certeza que todos vocês se interessaram por esse texto para saber a resposta dessa pergunta. Então, antes de responder, eu digo para vocês, eu posso estar errado na minha análise, tá? Eu, em nenhum momento, eu me coloco como um dono da verdade. Antes desse estudo, eu faço a leitura em vários textos bíblicos, né, traduções diferentes, eu busco manuais, já teve vezes em que leituras mais complicadas, eu até mostrei a capa do livro onde eu tinha achado o principal comentário que eu ia fazer. Então, dado o exposto, vamos lá. Saul queria uma resposta de Deus. Engraçado uma coisa. Se Saul queria uma resposta de Deus, o que ele tinha que fazer? Tinha que buscar a Deus. E enquanto Deus não falasse com ele, ele não cessasse de buscar. Se o problema de Saul foi desobediência, foi tentar assumir o papel do profeta, foi desobedecer a Deus na questão dos animais, que ele deveria ter matado todos, mas trouxe alguns, ele deveria se arrepender dos seus pecados.
Nós temos na Bíblia inteira exemplos de pessoas que cometeram delitos graves, se arrependeram e Deus aceitou o pedido de perdão. Claro que a consequência do pecado, a pessoa vai ter que conviver com ela, mas o perdão de Deus vem, a restauração de Deus vem. O que Saul tinha que ter feito então? Buscado perdão. Buscado o perdão de Deus. Mas o que ele faz? Deus já tinha fechado a boca em relação a ele. Aí o que ele faz? Desobedece à lei de Deus para tentar buscar uma resposta de Deus. Faz sentido isso? Ele tem a religião dele, né, o judaísmo, vamos dizer assim, né, a religião de Deus, do único Deus, do eu sou o que sou, do verdadeiro Deus, que proibia a consulta aos mortos. Ele vai lá e faz uma coisa que a religião dele não deixa fazer, que é contra a vontade de Deus. Então eu já faço uma reflexão com vocês. Será que hoje não tem gente fazendo isso na igreja? Calma, não vou pregar aqui hoje, mas eu tenho que fazer essa reflexão. Saul decide fazer algo contra as escrituras para tentar buscar a resposta de Deus. E será que não tem gente fazendo isso hoje na igreja? Quando tenta trazer um elemento de outra religião, quando tenta resgatar uma prática que não é cristã. Quantas vezes eu vejo pregadores pregando mensagem de autoajuda, contando historinha de coaching, trazendo livros de outras religiões. Não faz muitos dias eu vi um cara que se denomina apóstolo pregando no sábado à noite, vi pela internet, e ele falando de demônio, que ele tinha problema do demônio encher o saco dele, aí ele descobriu da Lilith, e ele leu sobre essa Lilith, que é uma demônio de não sei o que lá, e ele fez uma campanha de libertação para essa Lilith ir embora, e tinha um demônio de não sei o que. O pastor conseguiu pregar quase 2 horas, praticamente não leu a Bíblia, as citações que ele fez todas superficiais, mas dessa Lilith ele sabia de tudo. Quer dizer, eu preciso chegar mais perto de Deus, o que eu faço? Me aproximo dos demônios. Eu chego mais perto de falsos ensinos. Quantas vezes eu vejo métodos anticristãos dentro da igreja? O pessoal fica bebendo água ungida. Pessoal, água ungida é água benta. Bento é de abençoado. A água ungida católica é a mesma ideia da água benta católica, a mesma ideia da água benta que se bebe na igreja. Eu vejo igrejas aí fazendo campanha, vai lá e põe uma fitinha no braço, amarra fitinha da fidelidade, bondade, prosperidade, não sei o quê. Você já foi numa festa de Cosme e Damião? Te deram uma fitinha para você amarrar no braço? E aí você tem esse tipo de ritual que vai entrando na igreja e contamina tanta gente. Olha o que aconteceu com Saul aqui, ó. Saul escutou no mesmo dia. Ó, amanhã você vai estar comigo aqui no mundo dos mortos porque você fez consulta aos mortos. Você chamou a necromante. Imagina se Deus age com essa dureza dentro das nossas igrejas quando métodos anticristãos, antibíblicos, quando ensinos de demônios vêm parar dentro da igreja. E não é que o apóstolo Paulo falou isso? Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé e ensinarão ensinamentos de demônios. Aí eu começo a ver pessoa que se diz pastor pregando da Lilith, né? Isso é um exemplo bem recente que eu estou me lembrando disso aqui. Mas quantas vezes? Eu toco bateria, agora revelei meu segredo, né? Mas eu sou músico aposentado, não mexe comigo hoje não. Mas há uns 15, 20 anos, um pastor me disse para eu tocar bateria de um ritmo lá diferente, forçando mais o bumbo e o surdo da bateria, porque lá no Ubanda e no Candomblé, eles cantam lá tocando o atabaque, tambor, né? E isso mexe no mundo espiritual, tinha que tocar assim também. Na hora eu olhei para a cara do pastor e falei, peraí, quem vai determinar o jeito que eu toco dentro da igreja é o jeito que se toca lá no Ubanda, lá no Candomblé? E eu vou trazer isso para a igreja porque isso mexe no mundo espiritual? Mas como mundo espiritual esse pastor quer mexer? Então, me assusta quando eu leio esse texto aqui, justamente isso. É quando eu estou vendo as pessoas tentando resolver problemas cristãos com métodos não cristãos. Aqui eu estou vendo Saul tentando resolver um problema dele com Deus, usando um método que não é o método da vontade de Deus. Quando ele fala, vai lá e invoca
Invoco, é o versículo 8, invoca um espírito para mim, fazendo subir, cujo nome eu disser. E aí estamos nós agora com esse problema. E aí muita gente vai dizer que essa mulher era uma farsante, que ela não tinha poder coisa nenhuma, tanto é que ela ficou aterrorizada. Ou seja, eu estou fazendo um truque de mágica aqui, né, algum tipo de ilusionismo, de repente aparece um espírito de verdade e essa mulher treme. Parecendo filme de terror de comédia, né, que tem lá umas cenas engraçadas e o fundo deveria ser um fundo de terror, mas não é. Olha só, nos versículos... cadê? Versículo 11 e 12, que a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que você me enganou? Ela gritou com medo. Ela gritou aterrorizada. Por quê? Porque era o espírito de Saul, de Samuel, desculpa. Hoje eu estou mordendo a língua hoje, né? Trocando os nomes. Era o espírito de Samuel que ela estava vendo. Não era o tipo de demônio que ela não estava acostumada a mexer. Não era o tipo de entidade espiritual que estava no dia a dia dessa mulher. Era o espírito de Samuel. De Samuel. Então, ela não podia controlar. Essa necromante aqui era algo muito acima dela e muito sério. Não era o tipo de entidade que essa mulher estava acostumada a mexer. Tanto é que no 13:14, a gente observa isso aqui. Ó, eu vejo um ancião, né, no sentido de velho, mas também ancião fala de autoridade, vestindo um manto que está subindo. Aí a gente volta para aquela questão, que espírito é esse? Gente, vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia, e agora aqui talvez eu ganhe a revolta de alguns de vocês. Mas observem o texto bíblico, quando a Bíblia proíbe a consulta aos mortos, não diz que é impossível, diz que é proibido consultar os mortos, não diz que é impossível, diz que é proibido. Deus pode fazer aparecer. E outra questão, a gente sabe de cor a fórmula mágica, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Satanás enganou a Eva com astúcia. Quando eu leio o texto bíblico, eu vejo o espírito aqui falando com Saul, ele fala o que o profeta Samuel teria falado. Vem cá, seu problema é com Deus, está mexendo comigo, por quê? Olha lá, por que você me chamou? O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Espírito profetiza uma coisa, várias coisas, né? Olha só, você obedeceu a Deus, e Deus vai te entregar na mão dos inimigos, Deus vai entregar o exército na mão dos inimigos. Se fosse o diabo, falaria a verdade? Se fosse um demônio qualquer, falaria a verdade? Se fosse um demônio qualquer, essa necromante ia ficar com medo? Ia dizer a Saul? Não, é um dos demônios que está lá todo dia invocando essa mulher, sendo invocado através dela. Mas aqui, eu não tenho problemas em admitir que era, literalmente, o espírito de Samuel. Ah, mas Deus proíbe falar com os mortos. Proíbe. Mas usou o próprio espírito para dar uma dura em Saul e para dar para ele um ultimato, dizer, agora sua vida acabou porque você fez isso. Para mostrar para aquela necromante lá que mundo espiritual é coisa séria e que não se deve invocar espíritos através de uma própria invocação daquela. Ah, mas Deus faria? Gente, quem sou eu ou você para dizer que Deus não faria? E para mim, a principal evidência é a textual. Pega qualquer Bíblia, e está dizendo aqui, ó, quem que eu devo
fazer subir? Samuel. Eu não acho que essa mulher aqui tem autoridade para fazer subir o espírito de Samuel. Mas Deus tem. E apesar do método único na Bíblia inteira, Deus vai lá e faz subir. E depois, olha o que a Bíblia fala, e vocês podem conferir em várias traduções diferentes. Se vocês falarem grego, procura o Textus Receptus, a Genisa do Cairo, procura qualquer tradução da Bíblia. O manuscrito P42, pode procurar, vocês vão encontrar aqui, ó. Samuel perguntou a Saul. Disse Samuel. É estranho no sentido de não ter precedente bíblico? Não, nem antes nem depois, é um evento único. Mas eu reafirmo a vocês, a Bíblia não fala que é impossível falar com os mortos, fala que é proibido. E quando Saul mexeu com os mortos aqui, foi a gota d'água. Desobedeceu a lei de Deus, foi contra uma lei que ele mesmo tinha fazido valer quando expulsou os espíritas e médiums, e ele vai lá e busca de novo. E ele encontra com isso a sua condenação. Deus tinha se afastado dele, mas tinha lugar, tinha espaço para o arrependimento. Tinha espaço para ele continuar buscando a Deus. Aqui ele ultrapassou todos os limites. Vocês que estão me ouvindo, é impossível que Deus faça isso? É realmente inconcebível que Deus faça isso? Eu não vejo problema em relação a isso, tá? Deus pode fazer. Deus age no natural, Deus age no sobrenatural. Deus tem autoridade sobre todos os espíritos, inclusive sobre o de Samuel, inclusive para fazer aparecer. Então, eu tenho como evidência a questão do próprio texto de Samuel, né? Samuel falou e disse Samuel perguntou, e a própria mensagem dada para mim é uma evidência interna do texto de que era Samuel. Se fosse um espírito, ele ia falar, pode ir, você vai vencer. Chega lá, Saul morre. Aí eu vou dizer, era o demônio enganando Saul. Mas ali não, foi a verdade. O espanto da necromante é outra evidência de que ela não controlava aquela situação, está fora do controle dela. E que era um tipo de espírito que não ia lá participar dos rituais normais do dia a dia. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errado, como eu digo a vocês, mas eu fiz boas pesquisas, inclusive os judeus ortodoxos, até os pais da igreja, por volta ali do 2º e 3º século, não tinham dúvidas e ensinavam que era Samuel mesmo. É uma crítica recente contestar que seja o próprio espírito de Samuel. Mas, de qualquer forma, eu fico com os clássicos e, inclusive, com os judeus ortodoxos na interpretação desse texto aqui. Te convido, então, a ler novamente o capítulo, tire suas conclusões, deixa aí seu comentário que eu faço questão de responder a todos vocês. Tá? Para quem está assistindo até agora, eu te convido a fazer parte da Escola Excelsos de Teologia. Se você gosta desse estudo, mas quer aprender a Bíblia profundamente, eu tenho essa escola teológica que oferece todas as matérias da graduação em teologia, com aulas ao vivo toda sexta-feira e aulas diariamente na sala virtual. No mínimo, dia sim, dia não, tem uma atividade nova na sala virtual, sempre um texto curto, um vídeo curto, que você pode assistir ou ler em 5, 10 minutos, todos os dias, e na sexta, 8 da noite, é a aula ao vivo, claro, exclusiva para os alunos da Escola Excelsos. Eu não posso assistir ao vivo. Assiste a gravação. Quanto você paga por isso? R$20 por mês. E você pode entrar na escola a qualquer momento. Eu trabalho com módulos mensais. Então, o mês que você entra, você assiste o módulo atual, mesmo se tiver passado a aula, você assiste a gravação e vai estudando comigo. Cada matéria por mês. Quando acaba o cronograma de matérias, eu volto para a primeira e continuo dando aula. Esse é um curso continuado. Então, você que pegou, vamos dizer assim, no meio do curso, não tem problema. Quando as matérias retornarem, para mim é um retorno. Para você, é a primeira vez que você vê essa matéria. E então você conclui ao final de 30 meses as matérias da graduação em teologia. Eu sou um curso livre, mas você terá o mesmo conteúdo de um seminário teológico.
Gostou da proposta? Clica no primeiro link na descrição desse vídeo e você vai para o site Café e Teologia, mas na página da Escola Excelsus. Leia os detalhes, como é que funciona, matrícula, forma de pagamento, dinâmica do curso, e eu já te espero na Escola Excelsus de Teologia. No mais, muito obrigado por acompanhar esse estudo bíblico. Lembrando, todo sábado, 3 da tarde, eu estou aqui com você. Os encontros, em sua maioria, ao vivo, mas eventualmente um vídeo ou outro é gravação. Te espero aqui então. Até o próximo estudo bíblico. Deus abençoe você e fique sempre na paz do Senhor.